julho é celebrado o Dia Mundial do Orgasmo. Essa data foi criada em 1999 por uma rede de sex shops na Inglaterra para celebrar o prazer e quebrar os tabus relacionados a esse tema. E não haveria uma pessoa melhor aqui no Distrito Federal para a gente conversar sobre isso que ela, que é coach sexual, nutricionista e muito conhecedora desse tema, viu? Eu tô falando de Delma Eusébio. Seja muito bem-vinda, Delma, uma honra para nós tê-la aqui, viu? Boa tarde, a honra é toda minha, viu? Muito obrigada pelo convite. Realmente, essa data a gente não pode deixar passar em branco, né? Precisamos falar dela. Verdade. Delma, sobre esse tema, inclusive, que sempre foi um tabu muito grande para a sociedade, né? E eu queria que você começasse falando sobre como isso está relacionado à saúde, porque, inclusive, você é nutricionista também, então a sua vida está pautada toda na saúde, até a parte sexual. E como que isso correlaciona? Para quem não sabe, né, o sexo em si, ele está aí na Organização Mundial de Saúde, né? Então é uma das nossas necessidades básicas e que traz muitos benefícios para a nossa vida, especialmente o orgasmo, né? Que infelizmente a gente sabe que muitas mulheres, principalmente, né, eu falo das mulheres, o meu público maior são as mulheres, a gente sabe que os homens não têm muitos problemas em relação a isso, né? Por quê? Porque o homem, ele tem um autoconhecimento, o homem, ele é estimulado a se conhecer desde sempre, diferente das mulheres. E aí, quando a gente fala de felicidade, realização, tudo isso implica na nossa saúde. E aí a gente se depara com muitas mulheres que vivem uma vida inteira e um relacionamento, muitas vezes, né, de anos, e não aprendem direito o que é ter prazer, o que é ter orgasmo. Isso com certeza vai implicar na saúde dessa mulher. Não aprende a se conhecer, não como você bem conhecer. disse, né, Delma? E você, Delma, hoje trabalha, inclusive, com esse tipo de educação sexual, eu acho que eu posso dizer assim, né? Sim. Como que você recebe essas alunas, como que elas chegam até você e quais são as dúvidas principais que elas trazem? Então, felizmente, hoje a gente tem as redes sociais, né, que faz com que a gente tenha um maior alcance. A gente consegue chegar em vários lugares, né? E as pessoas estão mais receptivas a alguns temas, como o meu tema, né, que é sobre sexualidade. Então a gente consegue chegar mais próximo dessas mulheres aí que realmente precisam desse conteúdo. As mulheres mais novas, as mais jovens, elas não têm tantos problemas em relação à sexualidade, a se descobrir, ao autoconhecimento, porque elas estão mais, elas se permitem mais, né? Meu público maior de mulheres que têm problemas em relação a isso são mulheres ali acima dos 40 anos, 35, 40, 45 anos, que foram muito reprimidas em relação a isso. Então, quais são os maiores problemas dessas mulheres, né? O problema com a autoestima, e isso implica muito a questão do autoconhecimento, né? O problema no relacionamento, porque vai uma coisa encavalando a outra, né? E aí elas vão virando uma bola de neve. Mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida, não sentem prazer direito, muitas vezes têm uma vida sexual, mas o sexo para elas acaba sendo uma obrigação mesmo. Então muitas chegam até mim querendo aprender. Como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para descobrir esse tal desse orgasmo que vocês tanto falam, né? Então, sim, graças a Deus, hoje a gente tem muitas pessoas nas redes sociais, assim como eu, que fazem esse trabalho de educação sexual e ajudam muitas mulheres, consequentemente, muitos homens e muitos relacionamentos. Perfeito. Delma, e por um acaso me ocorreu o seguinte, essas mulheres que chegam até você trazendo muitas questões pessoais, né? Como você bem disse, hoje as mulheres mais novas têm esse acesso à informação muito rapidamente, as escolas têm abordado também um pouco mais sobre isso, mas mulheres mais velhas nem sempre tiveram esse acesso todo e alguém que explicasse. Por um acaso já chegou ou você tem alguma frequência em mulheres que você aponta que não é necessário somente a sua terapia, digamos assim, mas de repente um acompanhamento com outro profissional também? Ah, com certeza. Em vários casos a gente precisa de um trabalho multidisciplinar, né? A minha parte, como sexóloga, muitas vezes não vai resolver se a pessoa não se permite, né? Então a gente precisa trabalhar a questão psicológica. Então, sim, a gente precisa trabalhar com outro profissional muitas vezes. Ou com psicólogo, ou com o ginecologista, né? A gente precisa fazer esse trabalho aí, com certeza.
É um trabalho, como você mesma disse, né, multifuncional. Exatamente. E no caso, existe um tema muito polêmico, especialmente entre as mulheres, quando se fala de se tocar, conhecer o próprio corpo, né? Eu não sei se de repente você já acompanhou, ou se você pode falar sobre isso, mulheres que ainda com o acompanhamento, a gente, como a Delma falou, viu gente, a gente sempre se refere mais à mulher, porque a mulher é que foi podada sempre ao longo dos anos, os homens sempre foram incentivados a se conhecer. Mas que mesmo com esse acompanhamento, você não conseguiu colocar, de repente, tirar algumas muralhas dessas mentes, alguma coisa assim? Porque a gente tem as travas, né, os tabus, os receios, as questões religiosas, que ainda estão muito assim, né? As mulheres ainda trazem isso para elas. Especialmente essas dessa idade que eu te falei, né? 35, 40, sim. 45. Eu tenho alunas no mundo todo e tenho alunas de todas as idades. Inclusive, mulheres que aprenderam a se conhecer após os 70, 75 anos. Tem uma que eu adoro, que ela entrou no meu curso aos 74 anos, com mais de 35 anos de casada, e conseguiu descobrir o que é o primeiro orgasmo quando ela se permitiu se conhecer. Ou seja, ela mesma, né, fazer com que ela consiga ter essa sensação. Porque o orgasmo feminino, né, é algo que você precisa trabalhar. E é diferente para cada mulher como que tem que ser feito. Então, a gente precisa descobrir aquilo que a gente gosta, como gosta, a forma que gosta e levar aquilo para o relacionamento quando se tem um relacionamento. Perfeito. Certo? Então, a gente precisa saber disso primeiro. Delma, e nos seus cursos, como que funciona? O que você ensina? Eu gostaria de saber, logo mais eu vou pedir para você convidar as pessoas a conhecerem suas plataformas, mas hoje, por exemplo, o que está em pauta para você? Bem, o meu curso mais famoso, vamos dizer assim, né, que as mulheres mais procuram e que todo mundo hoje em dia sabe o que é o curso de pompoarismo. Eu chamo de exercícios da força íntima, ou de contrai e relaxa também, que é a mesma coisa. Eu falo que toda mulher inteligente deveria ser pompoarista, porque a gente trabalha o músculo mais importante do corpo feminino, que é o músculo que segura todos os nossos órgãos, né? E que quando a gente fala de músculo, se eu não trabalho qualquer músculo do meu corpo, ele vai ficar flácido com o tempo. Sim. E isso pode trazer vários problemas de saúde, como incontinência urinária, enfim, vários. E fazendo os exercícios, a gente tem vários benefícios. O primeiro deles é se conhecer, porque você vai precisar saber, fazer uma análise de onde estão as coisas. Tem mulher que não sabe nem onde que é o próprio clitóris, por exemplo. Ela não sabe onde é, mas ela quer que o parceiro muitas vezes saiba, mas ela não sabe. Então, dentro do curso, a mulher passa a se conhecer, porque ela se permite fazer o exercício que está ali e fala, opa, agora eu vou ter que descobrir aonde que fica, como é que faz, como é que estimula, né? Então, antes de aprender a contrair e relaxar, porque é o pompoarismo mesmo, a gente precisa passar pelo processo de conhecimento, de autoconhecimento, da onde que tá, que força que eu faço, certo? Então, esse é o curso mais procurado, por quê? Por causa desses benefícios da saúde. Mulher pompoarista normalmente não tem cólica, não tem intestino preso. Olha, gente! não tem que fazer cirurgia de períneo. Se fizer cirurgia, tem que fazer os exercícios de qualquer jeito, porque você precisa trabalhar a musculatura, ter fortalecimento muscular. Sim. Mulher pompoarista normalmente é uma mulher multi-orgásmica. Ela não tem só um orgasmo, tem vários orgasmos. É uma mulher que sente bastante ali, né? Ela sabe sentir prazer e sabe proporcionar prazer. Entende? Então, e muitas mulheres procuram também por causa dessa questão de proporcionar prazer. Legal. Né? Porque ela quer que o parceiro também esteja satisfeito. Mas a primeira coisa que acontece é ela se sentir satisfeita, é ela se conhecer, é ela saber como se proporcionar prazer. Que legal. Eu estava observando você falar alguns benefícios e me ocorreu sobre o assoalho pélvico, que fortalece, inclusive, mulheres que têm prolapso uterino por conta desse músculo que não está fortalecido, não é, Delma? Sim. E para quem não sabe o que é o prolapso, né, gente? É a descida dos órgãos mesmo, né? Então, e isso acontece por quê? Porque a sua musculatura não tem força. Então, se essa musculatura está flácida, tudo que tem ali vai cair, vai descer, né? Então, a gente precisa trabalhar esse músculo para manter tudo no lugar. E aí, quando eu faço isso, eu vou trabalhar várias questões ali, por exemplo, para ter um orgasmo, eu preciso que o meu esteja preparado para isso.
E aí eu faço isso como? Com o aumento da minha circulação sanguínea. E com o exercício, eu levo sangue para essa região, aumento essa circulação sanguínea e preparo toda a minha região íntima para poder conseguir ter um... E isso se torna muito mais fácil. Então é por isso que as mulheres que fazem os exercícios normalmente são mulheres que não têm só um orgasmo, tem vários orgasmos. Muito interessante. Hoje em dia eu tenho alunas em 30 países, no Brasil tem em todos os estados. Nós somos muitas mulheres aí. Gente. Graças à internet, ainda bem, né? Que legal, Delma. Inclusive, vou pedir agora para você falar onde as pessoas te encontram, as mulheres que estão nos assistindo aqui, onde elas buscam para também ter acesso aos seus cursos, às suas aulas. Então, me encontram em qualquer rede social, tá? No YouTube, o YouTube é muito legal, porque lá a gente consegue colocar vídeos, né, mais explicativos, maiores, enfim. Então pode se inscrever no canal no YouTube. Agora eu estou frequentemente, diariamente, todos os dias no meu Instagram. Então em todas as redes vocês me encontram, que é Delma Eusébio. Perfeito. Delma com D de desejo. Olha aí, gente, já fica a dica, inclusive. Já fica a dica. Vocês observaram enquanto a Delma estava falando e até o momento, vou pedir para repetirem aqui, as redes sociais da Delma, para que vocês possam acompanhar todos esses conhecimentos e o que vem pela frente, porque Delma é uma caixinha de surpresas. Delma, eu preciso agradecer muito a sua presença aqui hoje, quero convidá-la a voltar sempre que tiver um novo projeto, tá bom? E agradecer por todos os esclarecimentos proporcionados aqui. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza estarei aqui novamente. Só convidar.